rede enquanto a professora não chegar. Oi, 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 oi. Professora. Já? Letícia VS, cadê a professora? Boa tarde, boa tarde. Diogo, professora, eu. Bora lá. Boa tarde, gente, boa tarde. Quase noite já. Vou botar aqui. Boa tarde, gente. Todos sejam muito bem-vindos. Professora, se quiser entrar já pode. Fica disponível. Tá. Acho que tá bom. Gente, meu áudio tá bom. A minha imagem tá boa. Vocês podem falar aí, por favor. Vou dançar. E aí, gente? A imagem tá boa, o áudio tá bom. Tá tudo ok? E a professora já vai solicitar. Professora. Só aguardando a professora, mas tudo bem. Gente, vou começar me apresentando. Boa tarde, meu nome é Alessandra Sena. Eu sou estudante do IFMA de São José de Ribamar. Eu faço parte do CAWORK 2020, desse time, dessa equipe de colaboradores para os empreendedores. Se tu caiu aqui sem saber direito o que a gente faz, é o seguinte. Nós somos um projeto que auxiliamos empreendedores locais e, devido à pandemia, nós estamos aí expandindo e temos empreendedores até de outros estados, tá? E nós atendemos, tiramos dúvidas, fazemos o possível para ajudar nesse processo de descoberta de ser empreendedor. Se você está aprendendo desde o zero, não tem problema. A gente te ajuda, a gente faz de tudo aí para consolidar esse teu caminho. E é isso, tô esperando a professora, tá? Eu acho que ela já mandou a solicitação, ainda não mandou. Ah, tá aqui. Esperando ela, gente. Chegou! Oi! Boa tarde! Boa tarde! Muito bem, estamos aí no horário certinho para começar a nossa live. Estão me ouvindo direitinho? Eu tô ouvindo, tudo ok. Perfeito! Então vamos lá, né? Iniciar aí. Já tô vendo que tem bastante gente já. Abraço, Sim, Eliana. Então, Beijo tudo para bem, professora. vocês. Inicialmente, eu peço que a senhora se apresente pra gente. Vamos fingir que a gente não se conhece. Prazer, Alessandra. Prazer igualmente, professora Érica. Sou professora de Educação Física do Instituto Federal do Maranhão, do campus São João dos Patos. Trabalho lá, vai fazer 5 anos agora em dezembro. E sou especialista em metodologia do ensino e educação física e também docência no ensino superior. Isso, já dá pra ver que a bichinha arrasa. E agora a gente vai falar sobre uma coisa que a educação física se apropria muito bem, né? Que são as perspectivas de lazer. E nosso tema como lazer, mundo do trabalho em tempos de isolamento social, ou seja, nós estamos contextualizando esse tema, ainda mais com esse cenário super divertido aí da Alessandra. Eu acho que essa live promete e é interessante também notar que esse momento que nós estamos aqui nessa live, para alguns pode ser um tempo livre, né? E deve estar utilizando isso uns como lazer e outros como
atividades, entre aspas, obrigatórias, porque eu tenho certeza que para a Alessandra essas atividades estão sendo muito prazerosas e para mim também, digo desde já que eu amo falar sobre lazer e educação física, mundo do trabalho, sociedade. E vamos lá para o nosso bate-papo, não é isso? Beleza. Então, para começar, vamos aí fazer aquela comparação. Gente, o que é lazer? O que a gente pensa sobre isso? Porque é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano, que a gente pensa, mas a gente não sabe o que é realmente. Se a gente pegar o conceito, uma pessoa diz, eu acho que é isso. Mas o que é lazer, professora? Não existe um consenso no mundo acadêmico, né? Na parte científica, mas existe o que é mais predominante. O lazer é o que você faz dentro do seu tempo livre ou tempo disponível. E o interessante é que muitas pessoas acham que lazer, tempo livre e tempo disponível são a mesma coisa. Na verdade, elas têm uma relação, mas elas não são a mesma coisa. O tempo livre é o tempo que você tem, que você está livre das obrigações. Mas tem uns autores que falam, não necessariamente nós estamos livres das obrigações. Nós podemos muito bem utilizar nosso tempo livre para poder realizar uma outra tarefa que esteja fora do trabalho, do trabalho em si ou dos estudos em si. Podemos realizar um projeto pessoal sistematizado que tenha começo, meio e fim. Aí acaba aquele tempo de lazer sendo utilizado por uma coisa, vamos dizer, obrigatória. E alguns autores falam de tempo livre, alguns autores discutem, esse tempo livre, realmente ele é livre? Realmente eu estou livre desse tempo? Nesse tempo, eu tenho liberdade nesse tempo? Eles discutem isso por quê? Porque em algum momento eu vou, dentro desse meu tempo livre, eu posso fazer alguma coisa que não seja exatamente um lazer ou uma recreação, e sim alguma obrigação X, como, por exemplo, ir para o hospital, fazer uma bateria de exames, ensinar o irmãozinho e irmãzinha nas tarefas. Eu estou com o meu tempo livre, mas eu não estou usufruindo aquilo para o lazer. Compreenderam? Exatamente. E o tempo disponível, né? E o tempo disponível é aquele que nós realizamos atividades que são propícias ao nosso desenvolvimento, que aí é onde está ligada diretamente ao lazer. Eu tenho aquele tempo disponível para o lazer. Sim, simplificando, gente. É simples. Se você tem tempo livre, você deveria ter tempo livre. Então, na minha opinião, se você vai fazer algo que você é obrigado a fazer em algum momento, então seu tempo não já está mais livre. Isso, ok? perfeitamente. Então, se você precisa ir no hospitalzinho ou comprar algum remédio, então já não é mais livre, porque é uma obrigação sua. Isso. E uma outra coisa. E alguns autores, tá? Por favor. Isso. E a maioria é predominante, inclusive no mundo, esse tema. E falando de lazer, lazer é justamente o que eu vou desenvolver nesse tempo livre. Percebam que eles não são semelhantes, eles não são iguais, termos para explicar a mesma coisa, mas eles têm relação. Então, lazer, que é o que nós iremos falar hoje, que nós já começamos a falar hoje, é o que eu vou fazer dentro desse tempo livre. São as atividades de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento cultural, ou seja, eu vou utilizar isso para o meu capital cultural, para eu poder me inserir melhor, vou ter tempo para poder me inserir. Afinal de contas, eu não estou dentro da escola, nas obrigações, entre aspas, hein? Nas obrigações de ter que estudar, de passar por avaliações, ou no trabalho mesmo, né? De ter que produzir e dar aquela produção, né? Dar como resultado uma boa produção. Então, falando de lazer, nós temos aqui no Brasil uma referência, que é o professor doutor Fernando Mascarenhas, que é da UNB, que é referência sobre lazer aqui no Brasil, e ele fala sobre políticas públicas para o lazer. Ele tem uma discussão muito bacana sobre lazer e mundo do trabalho, e nós iremos falar um pouco também dessa perspectiva, né, de lazer, políticas públicas e o que o jovem também está querendo hoje, né? E dentro desse contexto de isolamento social. Exatamente. O jovem é o complicado, é o teimoso, junto com todo o brasileiro que a gente sabe que tá difícil ficar em casa, tá difícil evitar estar saindo, porque acha que o único jeito de se divertir é estando na rua,
todo mundo junto, porque tem esse costume de estar a galera. Mas a gente vai perceber que não é isso, né? E olha como é interessante, exatamente, Alessandra, e olha como é interessante essas dinâmicas que mudaram e elas precisam mudar por um período. Por exemplo, esse evento que o coworking maravilhoso está fazendo uma semana inteira, ele seria, por exemplo, realizado em um auditório, em um anfiteatro, em algum outro espaço institucional. E ele, por esse contexto ser nos obrigar a ficar em isolamento social e em distanciamento social, nós estamos fazendo em forma de live, que é uma forma também de manter esse contato, né? Sim, exatamente. Eu queria que a senhora falasse agora um pouquinho em relação a como é visto a nova forma de aproveitar, digamos, de ter um lazer após esse período de pandemia, essa projeção de como nós vamos ter que nos portar em ambientes um pouco mais fechados, onde tem mais pessoas. Dá uma explicadinha pra gente, tirar essa dúvida. Muito bem, boa pergunta. Todos os aspectos da sociedade irão passar por novas formas de comportamento. Isso é fato. Seja ela no retorno à escola, seja ela no retorno ao trabalho, seja ela na vida religiosa, seja ela no lazer, no próprio lazer, no esporte, não é isso? E o ideal é sempre nós seguirmos as recomendações da Organização Mundial da Saúde e também o que o governo do seu estado está informando, né, recomendando para isso. Por exemplo, no lazer, antes de falar propriamente sobre essas questões de recomendação, a gente reflete um pouquinho sobre o que é esse lazer, né? Esse lazer, ele é justamente dentro desse tempo livre, o lazer é a forma da apreciação da apreciação do ambiente, da apreciação de atividades diversas, como atividades manuais, atividades físicas, esportivas, atividades intelectuais, atividades artísticas, atividades sociais. Essas classificações foi feito do lazer foi feito por um francês. E ele estudou, que é o Duzivier, que é, inclusive, a referência do professor Fernando Mascarenhas lá da UNB. Então, assim, o que ele caracteriza esses lazeres? Ele caracteriza como o lazer físico, que é o esforço físico, que é onde está propriamente o exercício físico, as atividades físicas, as práticas corporais que o indivíduo faz. Agora vamos levar nesse contexto que a Alessandra acabou de pontuar, que é esse contexto que nós estamos de um vírus que é altamente mortal e que altamente mortal, mas infelizmente na perspectiva das desigualdades sociais, né? As pessoas com menos condições financeiras, com menos renda, são as que estão mais morrendo. Mas isso é tema para uma outra questão. E como que seria essa prática de exercício físico e atividade física se nós precisamos, se o lazer, ele pressupõe contato social, né? O brasileiro é um indivíduo, é uma sociedade, é uma população que é chamada de calorosa, né? Que são aquelas pessoas que chegam, abraçam, beijam. Então, o contato físico no Brasil, ele é muito forte. Na Europa, nem tanto. E aí, o que acontece? Eles acabam que já se acostumando e o retorno ele não te causa muita preocupação, que já faz parte do comportamento. Mas, quem sabe, a gente também não possa adotar isso. Por mais que nós gostemos de ter esse contato, que tal a gente passar a partir de então, até tudo isso passar, até surgir uma vacina, a gente seguir direitinho para que nossas vidas possam ter alegrias e bem-estar, para que nós possamos usufruir bem do lazer. Então, usar como referência as recomendações da Organização Mundial da Saúde e da instituição do governo governamental é ideal. O uso de máscaras, lavar as mãos, né? Usar álcool 70, né? Álcool em gel, que são essas recomendações normais. E o distanciamento de 3 metros. Daí, quando se fala em atividade física, se você faz no seu tempo de lazer,
você utiliza a atividade física, da atividade física para poder desenvolver o seu físico, o seu corpo, apesar de que a atividade física desenvolve o ser humano de forma integral, se você for fazer atividade física em locais de aglomeração, com máscara já é perigoso, continua sendo perigoso. A máscara ela não é um passaporte de imunidade. Na sua atividade física, quando o indivíduo está fazendo atividade física, já foi feita pesquisas, pesquisas que surgiram na China. O vírus alcança 20 metros ao redor da pessoa que está fazendo atividade física devido à transpiração forte que a pessoa faz a partir da respiração. Portanto, mesmo você fazendo atividade física e tendo 2, 3 pessoas, mas você sempre vai estar passando por essas pessoas e alguma dessas pessoas tiver tido contato e está sintomática, o vírus vai estar presente e circulando naquele espaço em 20 metros ao redor dessa pessoa. Então, percebam um cuidado. É por isso que é importante nós escolhermos, por exemplo, na utilização do lazer, para a utilização como instrumento a atividade física, o exercício físico, escolher realmente locais onde só você está naquele local, na sua casa, que é o ideal, é você fazer na sua casa, explorar os espaços da sua casa, explorar o seu lar, quintal, área da frente, para quem mora em apartamento, descer nos horários propícios, para que não tenha ninguém ao redor, né, de manhãzinha cedinho, ou no horário de 9, 9h30 da noite, né, como eu faço aqui, por exemplo, no condomínio que eu moro, né. E aí tem também essas práticas de habilidades manuais. Você, Alessandra, faz alguma no seu tempo livre que você utiliza para o seu lazer? Você tem alguma prática manual que você acha interessante? Desenvolve? Vixe, cortou um pouquinho, mas voltou. Sim, minha prática é só sentada de frente para o computador, infelizmente. É aquele jeito. Que tal a Mas gente... vai mudar. Precisamos Aí eu já mudar. vou dar um spoiler aí. Kaor Kifman tá planejando aí dar umas sugestões de atividades físicas com plaquinhas, videozinhos curtos, ensinando dicas, brincadeiras para fazer em casa, que é para manter sempre esse lazer em dia, tá? Porque, já aproveitando para falar da outra spoiler, o lazer ele afeta diretamente na nossa saúde mental e no nosso comportamento com as outras pessoas, ok? Perfeitamente. Falando de saúde mental também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O pessoal fica aí, não sai da live não, tem muita coisa boa que nós vamos falar aqui. Tem Então, gente pirando na quarentena, então bora ficar. Vamos ficar. Então, esse lazer que eu vou utilizar no meu tempo livre, ele também pode ser intelectual, ou seja, ler um livro, mas a leitura daquele livro tem que ser algo prazeroso, naquele momento que você está tranquilo, né? Ou mesmo assistir uma série, um documentário sobre algum conteúdo que você gosta, acha interessante também. E também tem o lazer social, aquele lazer que a gente junta aquela galera lá na praça, não tem? Toca um violãozinho, compõe uma música, canta, dança, ensaia break, ensaia danças de rua, joga bola com os colegas, ou mesmo ensaia cenas teatrais, enfim, aqui é justamente isso que o brasileiro gosta muito. Como a Alessandra falou no início, o brasileiro gosta bastante de utilizar o seu tempo livre para utilizar como lazer estarem reunidos. Gente, eu tô pedindo desculpa aí se tiver barulho de cachorro, é que aqui é animado, tá? Eles estão no momento de lazer deles. Isso, o Guilherme falou aqui embaixo, nada. é interessante, o Guilherme falou aqui embaixo que é uma válvula de escape, interessantíssimo. Falar em válvula de escape, pessoal, esse tempo livre, seja da escola, seja do trabalho, seja de alguma atividade obrigatória, é um tempo, como eu falei, que você vai tirar para poder contemplar a si mesmo e ao ambiente, tá? E como é que eu posso fazer isso, professora? Ora, você vai pegar uma cadeira, vai levar para o quintal, senta debaixo da árvore ou próximo a plantas lá do jardim, do seu quintal, ou de uma árvore frutífera que faz sombra, e exercita a chamada respiração consciente. Os zen budistas utilizam isso milenarmente. E o mais interessante, deixa eu dizer aqui para vocês, um estudo da Francesca College, gosto muito de citar esse estudo, porque ele
que é a Fronteiras em Fisiologia, né? Esse estudo ele vai tratar justamente de um hormônio que é diretamente ligado ao estresse. E esse tempo livre, esse tempo de lazer, foi um direito conquistado pelos seres humanos a partir das sociedades industriais. A França iniciou tudo isso daí, nessas discussões sobre lazer, a necessidade de lazer do trabalhador. E hoje isso é altamente disseminado e temos, inclusive, principalmente nas sociedades urbanas, uma série de espaços que nós podemos explorar. E esses espaços, eles devem ser necessariamente e principalmente acessíveis, ou seja, todos possam ter acesso. Porque se, por exemplo, todos esses acessos forem pagos, nem todo mundo pode pagar esses acessos. Então, quando existem políticas públicas para poder abarcar tudo isso, esses acessos, é muito interessante. Então, falando disso, falando do hormônio cortisol, vamos falar um pouquinho o que é esse hormônio do estresse, que no lazer nós podemos utilizar para poder esse hormônio tratamento de doenças crônicas e também a saúde mental, que é o que nós vamos falar hoje. O cortisol, pessoal, ele é estimulado pelo fígado, né? E durante todo o dia ele faz vários trabalhos. Ele regula, olha só o ponto, regula a pressão sanguínea, auxilia na formação de novas memórias e desempenha um papel na digestão. Falando em memórias, o cortisol, como manter os níveis de cortisol, que é esse hormônio que é referente à questão do estresse, manter esse nível legal, a nossa memória ela vai conseguir transportar e armazenar melhor as informações que nós temos no nosso dia a dia. E aí o que acontece? Desperta a nossa criatividade. Por isso que grandes empresas, elas começam a perceber isso na era moderna e começam a investir em lazer no próprio trabalho. Espaços de lazer, como academia, após o trabalho, já está lá na empresa, às vezes fica lá no andar de baixo, você termina o seu trabalho ali e vai lá fazer exercícios físicos. Ou então, na hora do almoço, um espaço zen, um espaço com músicas ambientes, com almofadas no chão, para poder o trabalhador ou trabalhadora reduzir o seu nível de cortisol. Então, ele controla no seu corpo proteínas que são proteínas e carboidratos que são extraídos do alimento. Então, olha a importância desse hormônio. E também um estudo bacana agora em 2018, que foi feito em Harvard, que foi justamente esse que eu falei. Esse estudo sobre as consequências do cortisol. E o que esse estudo falou? Pessoal, bora pegar esse pessoal, todo mundo que trabalha aí na correria, na loucura, e vamos pegar essa galera aí, deixar eles aí livres de 20 a 30 minutos, mas não pode fazer exercício de alta intensidade, que eleva o nível de cortisol, não pode ficar no celular, não pode ler fazer nenhum tipo de leitura estressante, nem nada. Vamos pegar esse público, essa amostra, e vamos colocar para eles ficarem em contato com a natureza. Pasmem, de 20 a 30 minutos era coletado durante uma semana, através da saliva, o nível do cortisol dessas pessoas. Pois o nível do cortisol ocorreu redução significativa apenas por estar em contato com a natureza. Então, eles saíram do trabalho, olha aí no mundo do trabalho, saíram do trabalho, naquela ideia de estresse, ficaram em contato com a natureza, 20 ou 30 minutos já reduziu o nível do hormônio, que traz uma série de coisas ruins para o nosso corpo, né? Então, a gente precisa pensar muito bem nisso. Então, a proposta que eu tenho eu tenho um desafio para vocês. Se ninguém da família de vocês, amigos, ou você não conhece ninguém que tem faz alguma prática meditativa, né? De respiração consciente, quem sabe começar com você? Quem sabe na sua família, a geração que começou a meditar para poder reduzir os níveis de estresse no seu organismo, comece por você. Fique lá de 10 a 20 minutinhos embaixo dessa árvore, nessa cadeira que eu falei para vocês, e façam uma respiração consciente, respirem devagar, pensem no vento, pensem no cheiro da natureza, pensem em si. Às vezes o pensamento vai invadir a cabeça,
mas aí deixa ele ir embora devagarinho e pense de novo somente ao seu redor, só no aqui e agora. Daí você levanta da cadeira e faz isso por vários dias. Com toda certeza você vai se sentir um bem-estar melhor, porque essa é a proposta do lazer, é o bem-estar, você se sentir bem e estar, e que isso seja prazeroso. Então, gente, bora pensar bem. Contato com a natureza é uma coisa que a gente tinha perdido muito e a gente vê o tanto que isso ajuda a gente nesse momento. É só o que a gente está precisando, uma plantinha ali do lado. Vamos ali às práticas de Feng Shui, muito famosas. A senhora comentou comigo, eu achei incrível. Muito bem Bora lembrado. indicar Feng Shui, gente. Perfeitamente. O que é Feng Shui? Esses asiáticos, eles são ótimos, adoro eles. Os asiáticos, eles utilizam de práticas de plantas que energizam o ambiente. O cheiro de uma planta, o toque de uma planta, ele vai energizar aquele ambiente, principalmente dos eletrônicos. Segundo eles, quando o ambiente tem muitos eletrônicos, é interessante você colocar uma plantinha, você cultivar um cantinho e ficar 10 minutinhos naquele cantinho, ou então lá no quintal, ou então lá na área da frente, pelo menos um cantinho, você adubando sua planta, você regando, aquilo dali já é um espaço de contato com o ambiente. Você está utilizando o seu lazer para o autoconhecimento e para poder fazer uma limpeza energética na sua sala também, segundo os asiáticos, né? E isso funciona demais para a saúde mental. Você cuidar de algo, você ter um objetivo dentro da sua casa, porque afinal de contas nós estamos em isolamento social, você consegue encontrar um objetivo dentro da sua casa, porque já que você não pode sair, porque os balneários você não pode frequentar, que é onde o brasileiro gosta muito, que existe bastante no Maranhão, inclusive. Lembrando também, falar em balneário e atividades com a natureza, dia 1º do 7, a Alessandra vai colocar aí direitinho o cartaz, dia 1º do 7, os professores de Educação Física do Leste Maranhense vão fazer uma mesa redonda para poder falar de práticas corporais na natureza. Olha que maravilha! E como que isso vai funcionar pós-pandemia, né? Quais serão as recomendações e a forma em que nós podemos explorar isso? Então, a ideia é continuar mantendo o respeito com a natureza e obedecer às recomendações das instituições oficiais. Perfeitamente. Link, tá bom, gente? Olha aí, para quem quiser se inscrever. Super indicação nossa, hein? Vai ser top. Isso, a Alessandra deu essa ideia. Professora, vamos colocar esse link, porque é muito interessante. As pessoas precisam explorar essas discussões para poder conhecer, porque muita gente, às vezes, nem conhece os espaços de lazer que tem próximo da sua casa, né, Alessandra? Diz aí quais são os lazeres que tem aí próximo da sua casa, que geralmente galera jovem ou mesmo de todas as faixas etárias utilizam. Galera, vou indicar só coisa da natureza, que é o que a gente está precisando. Lugares próximos de São Luís. Alguns é um pouquinho difícil de chegar, mas vale a pena o lugar. O primeiro que eu listo é a Lagoa Azul, ali próximo ao Rosário. Gente, lindo! Meu Deus do céu! Também um lugar muito legal. Barreirinha, gente, todo mundo sabe como é que é. A gente vê, top demais, São João dos Patos, por que não, não é? São João dos Patos tem umas legal. pracinhas muito interessantes, com lagos, que foi revitalizado, inclusive, recentemente. Nós vamos falar de tudo isso, tá? Tem Nessa dica, tá? semana do meio ambiente, dos campos do Exatamente. IFMA do Leste Maranhense. O IFMA, aí como uma instituição pública gratuita e de qualidade, levando muita informação também através do coworking, que está de parabéns aqui por essa temática. E aí, já falando da temática... Pode falar. Eu esqueci de falar só uma pequena coisinha em relação ao hormônio do estresse. É interessante o hormônio do estresse. O cortisol, ele vai aumentar o número de insulina, a quantidade de insulina que tem no nosso corpo. E aí, o que acontece? A insulina vai ser... O que ela faz no nosso organismo? Ela pega a glicose e joga para o sangue. Se aumentar o número de insulina, a nossa glicose sanguínea vai lá para cima. Olha a importância disso, gente, de a gente ter esse contato no nosso lazer com a natureza, poder reduzir os níveis de cortisol. E o que acontece? Essa insulina vai lá para cima, automaticamente a glicose sanguínea vai lá para cima. E aí, quando isso acontece, o que acontece? O cérebro ele vai entender que tem que liberar
a chamada grelina, que é uma proteína que ela é diretamente ligada ao apetite. Aí o que acontece? Vontade de comer doces e coisas gordurosas. Cuidado com o que vocês forem fazer no seu lazer. Muito cuidado. Porque também o lazer, ele é feito com segurança. Deve ser feito com segurança, né? Você ficar, por exemplo, no lazer intelectual, que é uma das categorias do francês, do Vivier. Um lazer intelectual, você não pode ficar 2, 3 horas lendo e depois vai assistir 3 horas de seriado seguidos e aí depois vai comer e come durante todo esse tempo. É preciso também você pode fazer isso. O professor não pode, mas vamos tentar compartimentar esse tempo para poder evitar que você fique muito tempo sentado. Utilize esse seu tempo de lazer para poder assistir filme. O professor vai um filme com de 3 horas, não tem problema, terminou o filme, vai lá, em contato com a natureza, faz um trabalho manual, cria jogos socializadores para você socializar dentro da sua família, né, que são jogos de mímicas e memórias da sua família. Você pega informações da sua família ou um fato interessante, ou uma palavra interessante que caracteriza alguém da sua família, e vai e faz a mímica e o pessoal, eles têm que acertar. Por exemplo, vejam como é fácil você poder socializar dentro de casa, né? No quintal de casa, para poder você fazer a sua respiração consciente em meditação. E essas coisas a gente vai aprendendo devagar. Não tem ninguém perfeito, mas a gente utilizar esse tempo do lazer para a gente se voltar para si mesmo, o nosso corpo ele vai responder bem. Ou seja, ele vai entender, eu vou reduzir o nível de cortisol da Alessandra, ó. Porque não precisa estar alto porque ela não está agitada, ela não está preocupada, que é o que faz elevar o nível do cortisol. Aí o que acontece? A Alessandra chega da escola ou chega do trabalho e vai lá para a praça, conversar com os amigos, tocar um violão, jogar um vôlei na grama, e aí volta para casa com o nível do cortisol baixo e está mantendo a sua qualidade de vida. Então essas são as dicas. E no contexto de pandemia, né, dentro da pandemia é isso. No pós-pandemia não existe fórmula mágica. A ideia é você seguir as recomendações. O uso de máscara. Professora, mas o uso de máscara para atividade física é horrível, pois escolham os horários que vão ser interessantes para você desenvolver essa atividade física, que você veja que possa ter segurança para ficar sem a máscara, porque realmente fazer exercício físico com máscara já tem, inclusive, estudos. É bastante ruim, né? Os níveis, o desempenho, ele fica ruim. Para atletas de alto rendimento, isso é bom, porque isso vai estimular ele ao máximo. Para a gente que quer só, na boa, tranquilo, fazer uma caminhada, uma corridinha de leve, fica muito desconfortável. E as máscaras que são utilizadas são super caras, e a ideia de você fazer o lazer ser acessível. Então, utilize a sua criatividade e siga no seu bem-estar. Sim, ótimo. E agora a gente falando sobre lazer, falando sobre viagens, que a gente tocou nesse assunto, e o turismo, gente. Aquela coisa que a gente gosta de fazer, a viagem, isso está afetando muito, a gente está deixando de viajar, algumas pessoas, mas tem gente também que está aproveitando para viajar, para sair dessa rotina. E justamente para esse lazer mais natural. Nesse caso, a gente dá uma dica muito boa, que é a gente relembrar aquelas brincadeiras antigas. A professora falou da mímica. Então, essas coisas, elas fazem a gente voltar no tempo, dá uma sensação boa, a gente dá aquela relaxada. E a gente está percebendo também que nesse período de pandemia, eu sou me acuso aqui que não está dormindo, o estresse, aquela coisa de não estou fazendo nada e ao mesmo tempo estou fazendo muita coisa, está me atrapalhando. Então, a gente saber aproveitar e organizar o nosso tempo serve justamente para isso. A gente vai dar aquela relaxada básica, respirar e voltar do nosso cotidiano calmo e conseguir fazer as coisas direito, pelo menos com mais calma. Depende da gente, tá? É como qualquer situação da vida. Isso, tudo vai fluindo. Você organizar o seu tempo, da sua rotina diária, o qual o seu lazer deve estar incluso. Se você só utilizar do seu tempo
para trabalho, resolver problema, não para. E às vezes quando vai parar para dormir, o sono não chega porque o seu nível de adrenalina está lá em cima, porque o seu nível de cortisol está lá em cima. E os dois também trabalham bem ali, um do lado do outro, um relacionado com o outro. E o que acontece? Você não consegue dormir. Então, as dicas de que você dividir o seu tempo e ter o seu tempo livre, no seu tempo disponível, desenvolver atividades que você tenha prazer de fazer, você já está dando um passo à frente para sua qualidade de vida. E entender que o lazer é algo que você tem, bem-estar é algo que você faz para poder te desenvolver como ser humano e também faz com que você se aproxime mais do outro. Exemplo, em tempos normais, quando você está com um grupo de amigos e tudo, e dentro da sua casa, na sua família. Você conhece melhor a sua família, você chama o pessoal da sua família para poder fazer jogos no final da semana. E lembrando também da segurança sobre o lazer e sobre o que você está consumindo durante esse período de isolamento, que em vez de você estar fazendo atividades no lazer que causem o seu bem-estar, mas não prejudique sua saúde, algumas pessoas estão fazendo uso excessivo e abusivo do álcool e do tabagismo. E também se automedicando para poder tentar dormir. Gente, não tem coisa melhor do que você brincar de fazer hortinhas, você fazer um canteirinho, você colocar adubo no jarro, plantar, ver aquela planta nascer, acompanhar aquele crescimento, ver que aquilo foi de algo que você construiu, que você produziu no seu período de lazer, ao mesmo tempo você vai consumir algo que é saudável, que não vai ter agrotóxicos, você também vai estar utilizando daquele tempo de contato com a natureza e reduzindo o nível do seu cortisol. 2 coisas em uma. Vamos colocar 3 coisas em uma, porque aí você vai estar utilizando desse tempo e não vai ficar pensando, vamos dizer que não vai ficar pensando besteira, né? Vai utilizar, aquele pensamento, aquele espaço para a sua cabeça, ele vai estar destinado para algo muito útil para o seu bem-estar. E aí, pontuando, eu tô vendo aqui alguns comentários, tô vendo gente falando aí de dominó, teve gente falando de adedonha aqui na minha produção, minhas assistentes não remuneradas aqui. Alguém falou de mandioca, adoro mandioca. Mandioca é bom. Macaxeira, bora plantar, Delícia. gente, dá pra plantar em casa. Isso, E então... nada que aquelas hortaliças, dá pra fazer um jardim na própria parede, um jardim suspenso. Já vi gente falando que quer fazer. Só ideia boa, gente. Só coisa legal. E então você acredita? É saudável. Fica lindo, é saudável. E você trabalha isso no seu lazer para que você reduza, né? E vamos pensar aqui agora nas pessoas que estão trabalhando, estudando, fazendo as tarefas do lar dentro de casa. Imagina aí o desafio que é para essas pessoas. Nós entendemos que não é um passe de mágica, principalmente a posição da mulher na nossa sociedade, que acaba sendo, inclusive, muito mais desgastante para elas, porque dizem que esse trabalho doméstico da mulher, infelizmente, muitos companheiros não entendem isso e acabam somente trabalhando no home office e não ajudam nos afazeres da casa. Que tal também você utilizar desse tempo livre, por mais que não seja algo de lazer, prazeroso necessariamente, mas tornar aquele trabalho de arrumar a casa prazeroso. Você, Alessandra, gosta de utilizar aí do seu tempo livre para poder também fazer algumas arrumações no seu quarto? Que isso também é desenvolvimento pessoal, né? Fazer as mudanças no seu quarto. Isso quer dizer que você está fazendo também as mudanças na sua cabeça e quer fazer essas mudanças para melhor, para a sua qualidade de vida. Fala aí como é que é a tua rotina em relação a essas questões de arrumação dentro de casa. Olha, tem dia que eu tô atacada, que eu quero mudar tudo de lugar. Tem dia que é terrível. Mas assim, falando nesse ponto de arrumar a casa, por exemplo, é muito bom porque a gente tem a chance de descontrair. Você pode pegar uma caixinha de som, bota a música lá, contanto que não atrapalha os vizinhos, não faça um barulho muito alto. Bota lá, dança, faz tudo, a gente arruma a casa que nem vê. Lava a louça, que é que a gente tá mais fazendo esse tempo, tá todo mundo comendo muito. Aí lava a louça toda hora, bota a musiquinha do seu gosto, dança, canta, faz a bagunça, brinca com o cachorro.
que nesse tempo os cachorros estão gostando bastante, que eu tô vendo. Os cachorros estão animados demais, latindo toda hora, briga às vezes. E outra coisa. Tenho duas que o negócio fica pesado. Mas vamos combinar que também brincar com animais de estimação no seu tempo livre, para você utilizar isso como lazer, também super acalma demais, né? Você vê aquela brincadeira, aquela alegria, ver seu cão abanando o rabo, né, de alegria, trazendo um objeto para você. Eu tenho um aqui em casa também que é uma maravilha, eu amo. E toda vez que eu levanto um pouco do meu trabalho de home office para poder fazer os meus alongamentos, né, porque afinal de contas é muito tempo sentada, daí, olha, estão dizendo aqui que varrer a casa fica até divertido, é verdade, Aline. Boa! Fica ótimo, bota a musiquinha. Show! E dancem, é o momento, olha, o tempo livre, o lazer é o momento de você se expressar. Olha aí, ó, o Sabe Lesson disse que também pinta a casa. Muito Olha, bem, rapaz, tem que pintar o set a dentro casa de casa. toda, eita! Esse isolamento social, pessoal, está fazendo com que a gente libere nossa criatividade e mude também o lar. Muitas pessoas ao meu redor que eu conheço estão mudando de móveis, estão consertando os seus móveis que estavam com defeito, uma cadeira que estava meio molinha, levou lá para o quintal. E aquele momento de trabalhos manuais, de lazer artístico, vamos chamar aqui de lazer, que do Vivier chamou de lazeres práticos, que são os que pressupõem habilidades manuais e as habilidades especiais. Então, muitas pessoas estão utilizando desse tempo livre, do lazer, do trabalho home office, do trabalho mesmo formal, para observar a sua casa. Muitas pessoas não conseguiam enxergar a sua casa, porque a correria era muito grande, muitos afazeres, muitas obrigações. E hoje, dentro da nossa casa, apesar de ter também muitas obrigações, acaba sendo muitas vezes o desafio, como eu falei para as mulheres, queiram ou não queiram, em algum momento a pessoa vai enxergar para algum canto da sua casa e vai querer fazer uma pintura da parede de uma cor. Ou seja, você vai deixando mais ainda a sua casa do seu jeito. Gente, isso é qualidade de vida. Todo trabalho manual, ele vai te tirar de pensamentos acelerados e vai tentar te trazer para a tua saúde mental, né? Exatamente. Eu vi aqui gente falando que essa quarentena está fazendo as pessoas descobrirem novas habilidades. É verdade. A Nívia, minha mesma tô amiga, fazendo olha... coisa que eu nem pensei que algum dia na minha vida fosse fazer, minha gente. A Nívia, minha amiga, está falando aqui sobre isso. crochê, aprendeu crochê, muito bem. Eu gosto de tocar um instrumento musical, também é outra dica interessante. Eu gosto de... lá atrás. ali atrás. Ou então aqui com minha vitrola, escutar meus vinis, né? Tem jogos de tabuleiro diversos que eu tenho aqui, mas não vamos monetarizar o nosso momento de lazer. Ah, professora, mas é muito caro, alguns brinquedos e tudo. Mas que tal justamente utilizar? Aí você vai estar fazendo duas coisas, o lazer prático e o lazer social. O lazer prático porque você vai construir o seu próprio jogo para poder você jogar com sua família. E o lazer social, você vai estar socializando e se desenvolvendo, né? E ao mesmo tempo esquecendo esse estresse, que é a vida... que é uma correria e que hoje em dia a correria é dentro de casa, né, também. Sim, e já lembrando de novo que a gente vai estar assim promovendo essas ideias de faça você mesmo em casa, seus jogos e brincadeiras, para fazer com toda a família aí, juntar a galera, desde que seja só o pessoal de casa, tá? Ninguém de fora, não vamos esquecer disso, por favor, não traz gente de fora não, porque tu tá te arriscando e arriscando a vida da outra pessoa, tá? Vamos priorizar a saúde mental, a nossa individual e a dos outros também. Porque apesar disso, se não... essa pandemia ela está servindo justamente para ensinar a gente a pensar mais no próximo, além da gente mesmo. Porque se fosse só isso, a gente podia sair de casa botando só corpo de risco. Isso. Deixa para viajar depois que tiver seguro. Por exemplo, como é que os países da Europa estão fazendo nesse retorno aos espaços de lazer, seja de lazer cultural, seja o lazer físico, seja o lazer social? O que eles estão fazendo? A abertura, por exemplo, em Portugal, está acontecendo, mas já iniciou já há mais ou menos um mês, de forma gradual. Aí o que eles estão fazendo?
olha, os museus já estão abertos, os espaços de lazer, de socialização, que as pessoas utilizam no seu tempo livre, já estão abertos, mas atentar para o uso das máscaras, isso, pessoal, vai ser por muito tempo ainda, né? Por exemplo, nas academias, saiu um documento recentemente sobre as recomendações de reabertura gradual das academias quando forem permitidos, né? Quais serão as recomendações? Inclusive, eu posso disponibilizar esse material para Alessandra, e quem quiser já ir lendo o material na íntegra, mas não tem muita coisa diferente do que a gente já sabe, mas tem algumas peculiaridades porque os aparelhos são utilizados, que inclusive essa é a parte do lazer que a gente utiliza para poder fazer a prática de exercício físico, né? E dentro da academia, nos espaços da academia, as pessoas utilizam a máquina, depois vai o aparelho, depois vai a outra pessoa, utiliza o aparelho, então a limpeza ela tem que ser muito mais cuidadosa, o uso de não ficar muito próximo de pessoas que estão fazendo atividade física, aquele local tem que estar aberto e ventilado também, as janelas abertas, as portas abertas e tudo ventilado. A quantidade de pessoas que entra também limitada. Então, a ideia é você procurar um horário, quando for iniciar a reabertura da academia, também procurar horários que tenha menos pessoas na academia. E para que, afinal de contas, você possa utilizar desse instrumento para o resto da vida. Porque se você, eu vou para a academia, não vou botar máscara e pronto, aí acha que já está protegido. Pois de 7 a 15 dias depois, provavelmente você não vai mais poder ir para a academia, porque você, infelizmente, possa ter corrido o risco de ter pego esta doença, esse vírus que surgiu e ocasionou a pandemia, né? Daniel Solon, um grande abraço, meu querido, grande amigo. Ele está em Portugal agora, inclusive, nós estávamos falando há pouco de Portugal, né? Manutenção da distância mínima de 2 metros, e já estão falando, inclusive, em 3 metros. E lembrando que o vírus ele pode circular, inclusive, até 20 metros. Então, é por isso que os locais eles têm que ser higienizados o tempo todo, as janelas têm que estar abertas e o ar tem que circular para poder tirar a possibilidade do contágio, né? E também as condições de higienização do local, elas têm que ser frequentes. É assim que na Europa estão fazendo nos locais de visitação de museu, nos anfiteatros, nas praças públicas. E a limitação de pessoas que entram naqueles locais. Então, precisamos entender que a gente precisa compreender algumas regras que vão sendo colocadas. E que se você não está achando ruim, não está conseguindo, tenta fazer dentro do próprio espaço da sua casa, né? E aí faça uma caminhada em algum local que tenha menos pessoas, enfim. E, gente, falando em espaços abertos, vamos pensar bem, a praia, por mais enorme, grande, espaçosa que ela seja, ali tem um grande fluxo de vento, então o vírus ele se espalha muito mais rápido. Então não adianta estar indo de máscara, porque pega na pele, gruda, cabelo. Então, vamos ficar em casa. Eu sei que a praia é ótima, a gente gosta de estar andando. Nem seja só para estar sentado lá sem fazer nada, só pensando na vida. Mas vamos evitar, vamos ficar em casa. Tem muita coisa legal para fazer em casa, tá bom? Praia, no momento, não. Bora evitar. Isso, de forma alguma. Porque por mais que também tenha vento, geralmente praia tem aglomerações, né? Por exemplo, professora, mas na academia, dentro de uma academia também. Bem, essa academia ela vai ter que ter realmente a certeza de que não vai ter aquela aglomeração grande de pessoas. A academia ela precisa ser espaçosa. A academia ela pode se readequar a colocar os aparelhos na parte externa, que seja coberta, que corra vento. Não deixar muitas pessoas, às vezes a gente vê academias lotadas, né? Então o desafio dos empresários que têm academias é conseguir garantir, sim, não só das pessoas que frequentam, mas também dos trabalhadores e trabalhadoras da limpeza, da recepção e os professores de educação física. Tem que garantir essas proteções, né? Essa proteção. Então, a gente fala aqui não só do lazer, mas do uso seguro do lazer, não é isso? Exatamente. Porque o lazer, ele existe para manter a nossa mente saudável. Mas se tem um vírus por aí,
a gente vai fazer com que a mente e o corpo continuem saudáveis. É um Perfeito. equilíbrio. Equilíbrio. Tá? Você falou a palavra corretíssima, Alessandra. Equilíbrio. Esse equilíbrio ele é encontrado quando você começa a organizar a sua rotina para que ela possa justamente entrar nesse equilíbrio. Ok. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, nós tivemos uma pergunta que é do Luan. Ele falou que ele não entendeu o que é tempo livre, porque sempre que a gente tem tempo, que é isso, meu Deus? Livre, vai fazer alguma coisa. Isso. Muito excelente pergunta. É o Luan? Luan. Luan. Só E tem Luan, Luan aqui. no tempo livre, você pode utilizar, você está livre das suas obrigações de trabalho, obrigações as suas obrigações laborais, ou suas obrigações de estudo. Por exemplo, eu saí do meu trabalho, eu tenho aquele tempo livre. Só que eu utilizo aquele tempo livre para poder fazer algo que é, vamos dizer, obrigatório. Eu tenho outras atividades obrigatórias. Por exemplo, eu trabalho, mas eu sou pastor, por exemplo. Né? Então, o que acontece? Sai do trabalho, vai, e tem aquele tempo livre, aquele indivíduo pode fazer o que quiser. Só que naquele tempo livre do trabalho, porque nós estamos falando lazer e mundo do trabalho, né? Aquele tempo livre do trabalho, ele vai utilizar para uma tarefa que ele precisa cumprir, que é a pregação para os seus fiéis. Um exemplo, né? Ou um professor ou professora no seu tempo livre é convidada para uma live no Instagram do coworking, né? E aí a professora não tem, está utilizando do seu tempo livre para poder executar uma atividade X. Mas aquele tempo disponível é o tempo disponível. Aliás, dentro do tempo livre você também pode fazer lazer, mas o tempo não necessariamente está livre. Não sei se o Luan compreendeu. Entendeu, né? E já o tempo disponível... Eu acho que deu para entender. Ah, bacana. Eu entendi. Se eu tinha alguma dúvida, eu já tirei. Espero que o Luan tenha entendido. Tem uma pergunta aqui sobre ócio criativo e como funciona. Bem, o ócio criativo. Quem é que está perguntando que eu não sei o nome? Tarsila. Oi, Tarsila. Tarsila, Tarsila, sobre a questão do ócio, qual é o conceito de ócio? É aquele espaço de tempo que eu não consigo desenvolver nenhuma atividade do lazer. Por exemplo, eu faço recreação, muitas pessoas confundem recreação com lazer, né? A recreação é o instrumento que eu utilizo dentro do lazer. E o lazer está dentro do seu tempo livre. Só que se eu tiver o meu tempo livre, eu não vou fazer nada. Eu não faço nada, né? Então, aí vem a questão do ócio, estar ocioso. Só que esse ócio, o conceito de ócio criativo ainda não está muito claro e ainda não é consenso. Mas eu vou ficar te devendo essa resposta. Você pode entrar em contato comigo no privado e a gente pode fazer essa discussão e discutir ela com os autores que falam de ócio, que é Fernando Mascarenhas, que é o professor da UNB que eu citei. Combinado? Beleza. A gente promete que a gente vai responder as perguntas, tá? Vocês podem mandar pelo próprio direct, entrar em contato com a gente, que a gente promete que vai responder tudo, até porque a gente quer promover esse lazer em casa, quer que todo mundo se esforce para estar bem e saudável, para depois da pandemia estar todo mundo junto. Isso. Eu acho uma pergunta aqui interessante, só para poder até... sobre meditação. O que fazer na meditação se dentro de casa tem muito barulho, as pessoas fazem muito barulho? Eu tenho uma dica. Você vai para o espaço mais distante que você puder da sua casa, coloca um fonezinho de ouvido e coloca sons da natureza. Você pode ir para um cantinho do quintal, meu quintal é bem pequenininho. Você coloca um fonezinho de ouvido e escuta músicas com sons da natureza. E aí se concentra apenas naquele som. E faz a ideia do imagético, né? Da imagem de que você está em um ambiente natural, realmente. E isso é um exercício excelente, viu? Trabalhando a respiração, devagar, pausadamente. É bom até para dormir, tá? Relaxa muito. E, Excelente. gente, seguinte, o tempo é curto, infelizmente, a gente queria estar conversando daqui
até amanhã, que tem muita coisa para fazer. A gente adora falar sobre o que a gente gosta de fazer. Agora eu vou Caô, usar o que meu adora tempinho linha. livre. Vou usar meu tempinho livre para poder pintar, né? Que eu adoro Outra também. dica aí, pintar. A gente gosta de fazer algumas coisas. E descobrir a pintura depois de muito tempo sem fazer nada em casa. É incrível, a gente descobre coisas. Faz aquele desenho lá no muro do quintal que você sempre quis fazer. E aí, que tal? Utilizar desse Então, momento, desse ócio criativo para poder fazer exatamente. desenhos lá no muro. O que para muitos pode ser ali trabalhoso, para a gente é relaxante, a gente gosta. E vale lembrar, hein, o lazer ele é individual, então o que para ti pode ser legal, para a pessoa pode não ser, e a gente se organiza, se junta, se mistura, no momento separados, vale lembrar. Mas assim, pode fazer em casa o que quiser, tu tá livre para fazer o que tu gostar. Sem julgamentos, pode fazer. E a gente até te convida, compartilha aí com a gente do que tu gosta de fazer depois. Marca o Insta do Coworking e da professora para mostrar o que tu faz no teu tempo livre. Boa! Ou no teu tempo Ótima ideia, disponível. Alessandra. Desafio, hein? Ótima ideia. Desafio Vai postando e marca a excelente. gente. Faz aquele twist, não tem aquele twist que vende em lojas aí? Faz no chão. Sim, Constrói, vamos utilizar a nossa criatividade. bora inventar brincadeira. Tem gente aqui dizendo que ficaria 3 horas nessa live aqui. Que bacana, que bom, bom saber, que gostaram. Ótimo, muito bom. Então, gente, quero agradecer a presença de todo mundo, quero agradecer a presença da professora que se disponibilizou, que pegou ali o tempo que ela tinha livre para estar aqui conversando com a gente, Muito dando bem, dicas, entendeu? para estar dando dicas, está falando para a gente como é importante a gente estar se preocupando com o que a gente faz, como a gente se diverte, tendo também a atenção que às vezes o que a gente está fazendo pode ser prejudicial ou o que a gente não está fazendo. E assim, o que a gente está fazendo agora é maravilhoso. Estamos conversando, estamos mantendo contato, mesmo estando distante. Aqui, Informando. São Luís, São José, São João dos Patos. Daí a gente está junto aqui. É Imagina só verdade, todo mundo em estamos juntos casa. aqui. Estamos aqui fazendo uma festinha. O cenário super alegre aí da Alessandra. Gostaria de parabenizar, agradecer o convite. Isso, e esse cenário que você colocou aí também super descontraído. Adorei. É isso que tem que ser feito em casa, tá? E criatividade, gente. Bora pegar o que a gente gosta. Vamos inventar coisas. Às vezes a gente tem coisa em casa que a gente nem sabia, não tinha percebido que tinha. Exatamente. A gente descobre canto na nossa casa que às vezes a gente quer mudar de lugar. Não vai mudar a cama de lugar, vem, encontra um lugarzinho mais interessante. A gente faz essa brincadeira, muda um pouco, um novo, digamos. E vai mudando, vai descontraindo. Então, professora, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui, foi ótimo conhecer a senhora. Espero que essa amizade, essa troca de informações continue por um bom tempo. A URF agradece a todo mundo. Quero mandar um beijo para todo mundo que está participando, que ficou até o final. E, gente, vai ter sim as dicas, tá? A gente está preparando, vai fazer, fiquem aguardando. Tem novidade também. Bora estar participando aí do Insta do Caô. A Eliana, minha grande amiga Eliana, aí disse que adorou o som que você colocou, Alessandra. Gostei. Gostei também. Que bom, gente. Foi muito bom realmente estar participando. Muito bom saber que está todo mundo se mantendo conectado, mesmo não estando muito conectado. É o seguinte, vamos manter contato. Tá distante daquele amigo, daquela pessoa bacana? Manda uma mensagem, faz uma chamada de vídeo, faz uma live conversando. Fazem brincadeiras, aquele grupo lá que você se juntava na pracinha, compõe uma música todo mundo na live ao vivo aí, olha que bacana essa música que eu compus, aí troca uma ideia com aquela música. Sim, faz jogos, faz uma brincadeira vocês, faz desafios, tem as redes sociais, vai juntando tudo, misturando, que dá tudo certo, a gente se diverte, a gente adora esse contato meio distante. De vez em quando a gente até pode estar perto, mas não fica. Então agora, como a gente não pode, bora se aproximar. Tá, banha naquele chuveirão lá no quintal, enquanto pinta o muro. Usa a sua criatividade. Faz uma festa sozinho no quarto. Desliga a luz, compra umas luzinhas ou inventa.
Tem muita A opção ideia que a gente pode estar fazendo. A ideia é prazer, bem-estar, você poder contemplar, né? Utilizar aquele tempo para poder você contemplar. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Foi muito Agradeço bom, estou demais, feliz. Alessandra. Você fez um excelente trabalho, é muito séria e muito comprometida. Parabéns pela sua atuação no coworking. O coworking IFMA está de parabéns. As instituições públicas estão aí para poder sempre trazer Tá acabando o informação, tempo, não conhecimento. acredito. Tchau!